Talvez eu estou pregando para pessoas que estão caminhando, estão buscando, estão projetando, estão desenhando. Eu quero assim, eu quero dessa forma, eu quero desse jeito. Aí de repente muda tudo. O cenário muda, as coisas mudam e você não entende. Pastor, o que está acontecendo? Eu estava aqui, de repente Deus me colocou aqui. É o poder do Espírito Santo envolvendo a sua vida para algo maior que vai acontecer daqui para frente. Paz do Senhor, igreja. Esse amém parece que não foi aquela noite que você comeu aquele cuscuz para vir para cá. A paz do Senhor, amém? Amém. Agora sim, glória a Deus. Que alegria estar aqui nessa casa, nessa família chamada Casa de Oração, família de Deus. Obrigado, quero fazer aqui os agradecimentos ao pastor Vinícius Diniz, meu pai. Sou Vanderlei Diniz, né, irmão? Tem que puxar um pouquinho, né? A do chefe, não é? Pastor Vinícius é uma bênção, a sua esposa, a pastora Uedja Diniz. Queria agradecer também ao pastor Danilo, sua esposa, a pastora Patrícia. Deus abençoe. A todos os obreiros, diáconos que nos receberam tão bem aqui nessa casa. Pastor João, pastor Vinícius 2, fiquei sabendo, né? Pastor Vinícius 2. A todo mundo, que Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Você está com a sua Bíblia? Glória a Deus. Pegue ela então, por favor. Eu sou Vanderlei Diniz, casado com Amanda Diniz. Eu tenho 2 crianças pequenas. Uma chama Elisa Diniz e a outra Helena Diniz. Tá aí? Olha aí, ó. Irmãos, é guerra. Você acha que é fácil? Não é não. Tem 2 e 3 anos. Pastor, logo assim, um atrás do outro. É que meu pai e minha mãe são pentecostais. Já entendeu, né, irmão? Mateus capítulo 1. Obrigado, toda a recepção, maravilhoso. Mateus capítulo 1. Versículo de número 18. Enquanto você procura, eu pastoreio uma das nossas filiais em São Paulo, a DEVEC. Fiquei um tempo em Itaquaquecetuba, pastoreando 1 ano e meio, onde o pastor Silas nos deu a posse lá na igreja, e depois o Senhor nos enviou para uma nova missão ali na zona sul de São Paulo, e pela graça e bondade de Deus, nós estamos pastoreando aquele povo bonito. Eu vim aqui para a inauguração de uma das nossas filiais, que inaugurou recente agora, ou olha, ontem no caso, né? Aí aproveitei e vim aqui dar um brado de glória com vocês. Mateus capítulo 1, verso 18, você que achou, diga: eu amo a Bíblia. Você que não achou, diga: eu também. Eu te espero. Glória a Deus. Vamos ler para ganhar tempo aqui. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 1, verso 18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Diga assim: pelo poder do Espírito Santo. Você pode tomar seu assento, dando glória a Deus, dando aleluia. Irmãos, eu tenho 29 anos de idade, eu sou jovem, comecei a pastorear muito cedo, casei muito cedo, casei aos meus 19 anos. Pastor, por que você está contando essa idade? É para as pessoas entenderem que Deus ainda faz milagre, amém ou não? Minha esposa olha e fala assim: eu adquiri você na planta. É forte, né? É que você não viu uma foto minha antigamente. Glória a Deus. Irmãos, eu queria fazer uma reflexão desse texto abençoado com vocês aqui essa noite. Antes eu queria fazer uma breve introdução e daqui a pouco eu vou aplicar essa mensagem para a sua vida, porque eu entendi que a igreja aqui é do glória, do aleluia. A igreja é linda para honra e glória do Senhor Jesus. Bom, primeiramente nós precisamos entender que não se tem muitos relatos sobre José. Lucas detalha a pessoa de Maria e Mateus detalha a pessoa de José. Mas em nenhum outro documento no Novo Testamento nós encontramos alusão ao nascimento virginal, apenas este que nós acabamos de ler aqui essa noite. Eu queria que você entendesse que o noivado judaico da época era um compromisso tão solene que os noivos seguiam
padrões comportamentais de casados. A lei proibia qualquer relação sexual antes do casamento. Então o noivado judaico dessa época só poderia ser desfeito por infidelidade, o que muitas vezes o resultado era repúdio público e muitas vezes um apedrejamento. Bom, queridos, no verso 18 nós encontramos um texto lindo e maravilhoso que nós vamos fazer uma aplicação aqui essa noite. Eu queria que você entendesse que Deus tem as suas formas de trabalhar. Fala assim comigo: Deus tem suas formas de trabalhar. Quando o Senhor me deu essa mensagem, esse tema, eu estava em uma situação da minha vida que Deus literalmente mudou os meus planos. E eu queria trabalhar em cima de um tema hoje com você, e o tema é: quando a mudança vem para nos alinhar ao propósito de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, mudança acontece na nossa vida de forma repentina. Hoje você está aqui em Maceió, nessa cidade linda, nesse estado bonito, maravilhoso, mas de repente o Senhor, Ele preparou, te levou para um outro lugar, e as coisas acontecem sem você menos esperar. E quando eu comecei a ler esse texto, de fato, Deus mudou alguns planos na minha vida. E quando eu cheguei nessa casa, o Senhor disse ao meu coração: diga para a igreja que essa noite, talvez, ou amanhã, ou daqui a pouco, algo possa mudar. Mas não fique preocupado, porque toda mudança que vem de Deus é para tornar ainda maior. Amém, queridos? Irmãos, o quanto nós estamos comprometidos com Deus? É uma pergunta que eu queria fazer aqui essa noite para você. O quanto nós estamos comprometidos com Deus? A ponto de nós colocarmos o nosso projeto na mão de Deus. Quem aqui tem projetos? Levanta a mão. Olha, igreja de projetos. Muitos aqui têm projetos. Projetos de empresas, projetos de expansões, projeto do ministério, projeto de casar. Glória a Deus, aleluia, que você vai casar, irmã, irmão, fique em paz, amém. Eu costumo dizer que encalhado não é quem está solteiro, é quem casou errado. Deu ruim. Mas ainda dá tempo para você, ainda tem esperança para você. Mas eu queria dizer para você que todo projeto que é colocado na mão de Deus, algo surpreendente acontece. Eu queria dizer para você que Maria, ela estava comprometida com um propósito natural, mas os céus comprometeu Maria e José com um plano sobrenatural. Queridos, nós estamos olhando para um casal que até então estava fazendo história aonde estava, só que Deus decidiu intervir no plano deste casal. Em um dia comum, Maria e José estavam planejando se casar. Maria e José estavam preparando, eu acredito, aquele buffet maravilhoso, aqueles convidados lindos chegando na festa. Você vai convidar quem? Eu vou convidar tio, sobrinho, eu vou convidar isso, eu vou convidar aquilo. Aquele momento do casamento que é esperado para todo mundo, sim ou não? Aqueles convites que muitas vezes faltam. Meu Deus, eu não vou conseguir chamar meu tio Zezinho, olha, meu pai do céu, vai faltar o meu tio. Não, mas vai ter que encaixar ele teve desde o início do nosso relacionamento aqui, acompanhou tudo. Eu imagino José e Maria trabalhando nesse sentido. Eu imagino José e Maria trabalhando algo surpreendente. Só que de repente, algo sobrenatural acontece sobre a vida deste casal. E quando eu comecei a ler esse texto, pastor, eu entendi algo que Deus marcou meu ministério. Não tenha medo de viver as intervenções de Deus. Tem gente que tem medo quando Deus intervém. Tem gente que tem medo quando Deus entra para mexer um pouquinho. Irmão, não tenha medo, porque o plano de José e Maria era assim, mas quando Deus decidiu intervir, o projeto deles ficaram assim. Pastor, o que o Senhor quer pregar essa noite? É simples. Se Deus pedir algo para nós aqui, a nossa lógica, se Deus pedir algo precioso de você, dentro da nossa lógica, nós teremos uma certa dificuldade de abrir mão. Porém, irmãos, o que estava envolvendo Maria e José não era os planos somente aqui da terra. A Bíblia diz assim, leia comigo, verso de número 18: Maria, sua mãe, estava prometida
para se casar com José. Porém ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo muda. O Espírito Santo intervém. E eu tenho a plena certeza que essa noite eu estou sentindo uma graça de Deus. Estou sentindo Eu cheguei aqui, eu falei para o pastor, que casa maravilhosa, que povo maravilhoso, que presença gostosa é essa. Mas eu entendi que algo que envolve um homem e uma mulher, para torná-lo ainda maior, é o poder do Espírito Santo. Queridos, José e Maria faziam planos. No entanto, Deus decidiu intervir no plano deles, para torná-lo ainda maior. O que nós estamos vendo aqui é algo inédito acontecendo na humanidade, porque o que envolvia Maria era o poder do Espírito Santo. No seu plano aqui da terra, o que envolve mais? Sentimentos, dúvidas ou muitas vezes a incredulidade. Só que essa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer: igreja do Senhor, acredita que todas as vezes que o meu Espírito te envolver, algo surpreendente será extraído de você aqui essa noite. Tem gente que às vezes não consegue entender: pastor, eu estou passando uma certa luta, eu estou passando um certo problema, e parece que o Senhor vai extraindo algo de mim, e eu estou cansado, parece que eu não estou conseguindo ver mais o outro lado da situação. Mas eu vim dizer para você algo: Deus interviu no teu plano, porque essa noite o Senhor está dizendo aqui na minha boca: igreja do Senhor Reviver em Cristo, acredita, todas as vezes que o Espírito Santo envolve alguém, é para extrair algo maior aqui essa noite. Tem gente fazendo plano, mas Deus está dizendo: eu entro, mudo o plano, porque eu quero tornar ainda maior esse plano. Não é plano aqui da terra, é plano dos céus. Eu vim dizer para você: se você crê, se você acredita, o céu está intervindo na vida de alguém aqui essa noite, para dizer: você não vai parar. Você não vai parar com a história do teu tio, você não vai parar com a história da tua mãe, porque, pastor, lá em casa todo mundo parou. Eu tenho uma certa imagem de alguém que muitas vezes começou na casa do Senhor, mas parou. Eu vim liberar algo para você. Deus quer fazer algo novo a partir de você. É de você para frente, é de você para frente. Pastor, quando eu olho para trás, eu não tenho referência de pai, eu não tenho referência de mãe, mas eu vim liberar algo para você aqui essa noite. Os céus é a sua referência. Os céus é a sua referência. Irmãos, eu nasci na Paraíba, numa cidade chamada Esperança, perto de Campina Grande. Eu fui muito cedo para São Paulo. Minha mãe foi muito cedo, minha mãe separou do meu pai muito cedo. E ela foi reconstruir a sua vida em São Paulo. Quando eu chegava na escola, pastor, eu olhava para os meus amigos, todos com seus pais, com as suas mães, indo para as reuniões. E quando eu olhava aquele cenário, eu dizia: eu queria ter um pai. Eu queria ter um pai que estivesse aqui comigo do meu lado. E muitas vezes eu me peguei dizendo: Senhor, por que eu fui escolhido dessa forma? Porque comigo é tudo mais difícil. Só que, irmãos, com o passar do tempo eu vi o quanto Deus estava trabalhando na minha paternidade. Hoje não é dia de eu contar um testemunho sobre a minha paternidade, porque não vai dar tempo e essa não é a proposta. Mas eu só queria dizer algo poderoso para você. Os céus interviu. Os céus parou um projeto que era meu e colocou o projeto que Deus queria. Eu não sei se você está entendendo. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo aqui essa noite, mas talvez eu estou pregando para pessoas que estão caminhando, estão buscando, estão projetando, estão desenhando. Eu quero assim, eu quero dessa forma, eu quero desse jeito. Aí de repente muda tudo.
O cenário muda, as coisas mudam e você não entende. Pastor, o que está acontecendo? Eu estava aqui, de repente Deus me colocou aqui. É o poder do Espírito Santo envolvendo a sua vida para algo maior que vai acontecer daqui para frente. É daqui para frente, é daqui para frente. Oh, aleluia. Os nossos planos, irmãos, uma hora vão falhar, mas os planos de Deus, os planos de Deus não falham. Fala para esse irmão: os planos de Deus não falham. Eita Jesus! A minha história não começou com a intervenção da terra, a minha história começou com a intervenção dos céus. Pastor, onde o senhor quer chegar? Vamos lá então. Tem algumas coisas para a gente pregar aqui. Uma vida comum acompanhava Maria e José, até o dia que ela foi envolvida. Irmãos, pensa comigo. O acontecimento que está tendo com Maria e José é algo que nos surpreende, porque eles estão seguindo um padrão comportamental que todo mundo faz. Se conhece, né? Oram, Jesus confirma, aleluia, e vai para o casamento. Só que de repente, Maria, agora grávida, José sem entender muito o que está acontecendo, e aí, nesse decorrer da história, eu comecei a entender. Deus quer nos tirar, escute isso, Deus quer nos tirar de uma pessoa conhecida como algo comum. Pessoas que transitam, vão e vêm na sua vida, sabe? Pessoas que entram, saem na sua vida, algo comum de toda a família. Deus está tirando esse casal de algo comum e colocando como algo histórico. Eu não estou querendo dizer para você que há uma importância em José e Maria. Não, a importância é Jesus Cristo, é a esperança da glória. É Ele, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas, é Jesus. Mas eu queria dizer para você que Deus escolheu um casal. Deus escolheu José, Deus escolheu Maria para fazer o plano dele, e algo comum acompanhava eles, até que o dia que os céus entrou, mudou tudo e se tornou um casal histórico. É aqui que eu quero entrar e eu quero dizer para você. Atos capítulo 9. Enquanto Paulo estava em direção a Damasco para capturar os crentes, Deus muda o plano. Diga assim: Deus muda o plano. Meu Deus, o que está acontecendo aqui, Jesus, hoje? A partir daí, Paulo se torna um servo do Senhor Jesus. Aí há uma história, aí você vai contar, você vai ler Atos e por aí vai, toda a conversão de Paulo e por aí vai. Eu estou querendo resumir para você e dizer: enquanto Paulo planejava algo, os céus parou a vida deste homem e mudou o plano dele. A partir daí, Paulo começa a ser um servo do Senhor. Irmãos, Gênesis capítulo 39, verso de número 5. Quem está lá? José, na casa de Potifar, servindo com muito amor, cuidado, tinha muita moral. Verso 19, os planos foram mudados. Oh, aleluia. Ele agora está na prisão. Aí eu te pergunto, como é que pode? Alguém que está servindo com excelência. Porque, irmãos, nós não só servimos com excelência aqui na igreja. Você serve a sua casa com excelência, amém? Você serve o seu patrão com excelência, amém? A excelência, ela vai muito além das quatro paredes da igreja. A excelência é quem você é. A excelência é aquilo que você é aqui e fora daqui. José é excelente na casa, mas fora de casa José também é muito excelente. Só que os planos de José foram mudados. Como é que pode? E aí o Senhor me disse: pode mudar o plano aqui na terra, mas o que eu já designei continua de pé.
Pode pôr José na prisão, o meu plano está de pé. Pode trair José, o meu plano está de pé. Pode falar do irmão do ciclano de A de B, o meu plano está de pé. Pode até chegar próximo a uma falência, mas o meu plano está de pé. Eu não sei quem vai pegar isso aqui, mas eu vou lançar uma semente sobre a tua vida. Você entrou no ano de 2025 fazendo contas, mas Deus está dizendo: se prepara, porque eu vou entrar, vou mudar, vou transformar, e até final do ano Deus entrará com uma abundância sobrenatural. Eita Jesus, eleva serebachai. Eita, eu estou vendo Deus mudando planos. Quando Deus muda, homem não pode fazer nada. Quando Deus muda, não tem método que altere, porque é Deus que faz, é Deus que abre caminho no deserto. Em época de frio, há coluna de fogo, mas na época do calor, Deus põe a nuvem, porque Ele diz: eu cuido dos meus filhos. Rei abacerevai. Eu sou o Deus que cuido. Está no deserto, eu mudo planos. Ei, sentindo uma graça de Deus aqui. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Quando a Amanda estava grávida da Elisa, eram 6 meses de gravidez, uma gravidez muito difícil, foi uma promessa de Deus. Durante esse período, idas e vindas para o hospital era muito frequente. Muito frequente. Chegou um momento na nossa vida que eu olhei para o Senhor e disse: Pai, até quando eu vou viver indo e voltando com a Amanda toda semana nesse hospital? Deus, eu já não estou aguentando mais. Era contração, era dor. Ela teve diabetes gestacional, teve que colocar um pessário no colo do útero, porque senão a criança, a bolsa rompia, o colo do útero estava muito fino, e poderia ter um aborto espontâneo, e séries de complicações, e chegavam, cada mês que passava, pastor, era um alívio para mim. Eu não via a hora de chegar ao 9º mês, eu não via a hora. Chegou um momento na minha vida que eu falei: Deus, muda esse plano, porque eu não estou aguentando mais. Quando tinha aproximadamente de 6 a 7 meses, nós chegamos no hospital. Amanda, numa noite anterior, olhou para o chão, tinha uma poça de líquido transparente muito grande. Quando a gente olhou aquilo, a gente se desesperou. Corremos para o hospital. Chegamos no hospital. A médica olhou para nós, examinou ela e disse: eu acho que a sua bolsa estourou. Ela olhou para mim e disse assim: pai, se de fato a bolsa dela estourou por tanto líquido que está vazando, olha, 6 meses, já vou dizer para você, a criança nasce assim, ela vai ter essa complicação. E ela começou a passar um diagnóstico na minha frente. Naquele momento, irmãos, eu peguei o meu telefone, liguei para o meu pastor, porque pastor tem pastor, amém? Ovelha tem pastor, amém? Eu olhei e eu disse: pastor, ora, porque a situação aqui é caótica. Estava tendo um culto naquele momento, um culto como esse, profético e abençoado. O pastor colocou a igreja em oração. Irmãos, eu entrei na sala para fazer a ultrassonografia. Quando a médica fez toda a parte de exame na barriga dela, olhou o líquido da bolsa, quando a médica olhou e falou assim: qual foi o motivo do exame? Aí a Amanda disse assim: é porque a médica disse que parece que minha bolsa estourou. Em casa eu tive um vazamento muito grande, uma poça de líquido branco. Ela: que estranho, porque aqui está tudo intacto. Pastor, o que é isso? É Deus que muda planos. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmã? Eu sirvo um Deus, você serve um Deus, nós servimos um Deus que até na hora da UTI, Deus entra e muda o plano.
Mas eu queria liberar uma palavra profética para essa igreja. Vocês irão viver algo extraordinário. Pastor, se prepara, está muito pequeno esse lugar, tem que aumentar, porque há uma mudança de Deus vindo para tornar ainda maior essa casa. Se prepara, algo grande está chegando sobre você. Algo extraordinário está chegando sobre você. Eu quero liberar sobre a tua vida. Você não entrará e nem sairá contando. Deus está dizendo, você entrará e sairá emprestando, dizendo, Deus me abençoou, está aqui meu filho, pode ir, vai em paz. A graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a abundância de Deus chegou, está chegando sobre a sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Deus decidiu mudar um plano. Gênesis 12. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. Então Deus decide mudar um plano. Gênesis capítulo 11, no seu versos finais, a Bíblia vai dizer que o seu pai, Terá, moravam em Ur dos Caldeus, junto com a sua família. Um homem idólatra, vivia numa cidade idólatra. Terá parou na cidade de Harã e morreu ali. Abraão, por sinal, teve que dar continuidade à sua vida. E Deus marca o ministério de Abraão em Gênesis 12, dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmãos, Deus decide mudar um plano, usando a palavra sai. Usando a palavra, o plano de Abraão não cogita sair. Aleluia. O plano de Abraão não cogita sair. Me mostre na Bíblia que Abraão estava querendo sair. O plano de Abraão não cogita sair, mas o plano de Deus está dizendo: sai. Deus então decide marcar o ministério desse homem. E acredite se quiser, Deus só confia algo grande em pessoas que têm uma fé grande. Gênesis capítulo 6, verso 6. O plano é destruição total, pastor. Mas no verso 8, diz que Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. E Deus decide mudar o plano. Deus só entrega projeto nas mãos de pessoas confiáveis. Noé é um homem confiável para o plano que Deus teria para aquele momento. O plano é destruição, mas Deus encontrou favor na vida de alguém para mudar um plano de toda a nação. Eu quero pregar sobre a sua vida e dizer algo aqui. Se você crê, Deus está te observando. Deus está te observando. Ele te observa no teu trabalho, Ele te observa cultuando, Ele te observa adorando, Ele te observa servindo, Ele te observa lá na sua casa. E Deus está dizendo: eu conto com você para o meu plano que eu tenho aqui na terra. Você é escolhido, você é escolhida. E não vem com a vitimização dizendo: ah, pastor, logo eu. Não, pastor, comigo não. É com você. Eu não acreditava que o plano era comigo para pastorear, até que Deus disse: é com você. Deus conta com pessoas ocupadas mesmo, irmão. Pessoas que estão cheias de tarefa, pastor. Aí Deus vai lá e fala: tá cheio? Eu vou encher mais um pouquinho. Tá cheio? Eu vou colocar mais um pouquinho de tarefa, porque agora não é mais o plano da terra, agora é o plano dos céus. Deus ainda faz, porque eu creio. Eu já vivi milagres, eu já vivi prodígios, e eu posso dizer para você:
Eu acredito sim, quando Deus entra na vida de um homem, Ele transforma, Ele liberta. Porque tem pessoas dizendo: pastor, então ora para Deus entrar na vida do meu esposo, porque é difícil. Minha irmã, só se posiciona, porque os céus irá trabalhar na tua casa, na tua família. Você e sua casa entrará no céu. Diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmã, pode receber, eu creio, aleluia. Vamos para Mateus, verso 19, a Bíblia diz assim: José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Irmãos, José nunca considerou essa possibilidade, mas apenas quis achar um meio de proteger a vida de Maria para se tornar de forma secreta. Tudo por amor a Maria, tudo por amor a Maria. Como diz o texto, José era um homem justo. Olha aí, leia comigo. Vamos lá, verso 19. Vocês são a igreja da palavra. José, seu noivo, era um homem justo. Irmãos, redobre sua atenção. Como diz o texto, José era um homem justo. Uma das características de José é ser fundamental, mesmo sem estar em evidência. Você sabia que uma das características fundamentais de todo cristão é ser quem é de verdade, fora de plateia, fora da visão pastoral, fora da visão de qualquer pessoa, fora do prisma de todos, ou melhor, pode estar fora da minha visão, da visão do pastor, mas da visão de Deus não está. José é um homem justo, e quando eu olho para justo, eu sei que ser justo é eu me manter íntegro. Por muitos anos, essa palavra íntegra, essa palavra sobre ser íntegro, mexeu muito comigo. Irmão, ser íntegro é ser inteiro. Oh, aleluia. Você sabe o que é ser inteiro? É não ser metade aqui, metade lá. Isso aqui não é exortação não, irmão. Fique em paz, o pastor aqui exorta, fique em paz. Isso aqui é só, é o significado. Ser íntegro é ser inteiro. Ou seja, eu sou inteiro aqui, eu sou inteiro lá, e eu sou inteiro cá. Deus está dizendo que planos grandes é na mão de pessoas íntegras. Porque quando eu ponho o meu projeto, eu estou olhando para José e Maria e estou dizendo: eu vou pôr um projeto na vida deles, porque eu estou vendo integridade, eu estou vendo inteireza, eu estou vendo algo inteiro. Será que Deus pode olhar para nós essa noite e dizer: eu estou vendo meus filhos inteiros, a guerra bate, o vento sopra, mas está inteiro. Algo mexe na estrutura, mas está inteiro. O vento balança, vai para lá, vem para cá, luta chega, porque eu também entendi nessa vida, nessa caminhada, que a luta não manda cartinha dizendo: eu vou chegar dia 1 de maio, se prepara. Não tem, ela chega. Davi está saindo de casa, com alimentos em suas mãos, mas de repente ele tem que enfrentar um gigante. A missão era alimentar alguém, mas de repente Deus muda o plano, que é para derrubar alguém, um gigante na sua frente. Deus está dizendo: no caminho que você está indo, está caminhando, eu também mudo as ferramentas que estão nas tuas mãos, porque uma hora você sai para alimentar, mas a outra hora Deus está dizendo: eu levantei você como guerreiro para derrubar esse gigante. Então Deus também muda ferramentas. Para cada estação da nossa vida, Deus entrega uma ferramenta. Para cada estação da tua vida, Deus entrega uma ferramenta. Eu vou ser profeta de Deus, eu vou te liberar essa palavra sobre você. Na tua casa, Deus te dará uma ferramenta chamada mansidão, porque só Deus e você sabe o quanto você guerreia na tua casa para encontrar uma mansidão. Deus está trocando ferramentas e dizendo: para cada estação eu te alimento de forma diferente. Está entendendo? Deus sabe o que faz, irmãos. Eu não entendo muitas vezes o plano, mas Deus sabe o plano. Volta comigo aqui. Uma das características desse homem é ser fundamental. Então Deus escolhe esse casal. Irmãos,
Eu estava conversando com um engenheiro esses dias, que está construindo um projeto de pequenas casas. Lá em São Paulo nós chamamos de kitnet. E ele está construindo algo para investimento. E no primeiro ano, em 2022, eu conversei com ele. E aí, como é que está o projeto? Ele disse: eu estou fazendo a estrutura. Aí entrou 2023, eu disse: e aí, como é que está o projeto? Ele disse: ainda estou na estrutura. Eu falei: e é um ano na estrutura e não acaba não? Ele disse assim: é porque é muito grande e precisa investir primeiro no fundamento. Aí eu, que todo crente, pastor, aí você fica, rapaz, já virou uma mensagem isso aqui. Aí Deus disse assim para mim: o que sustenta um edifício são coisas que você não enxerga, mas por muito tempo foi trabalhado para colocar alicerces. E sabe por que Deus está te lapidando e parece que você anda e parece que não sai do lugar? É Deus dizendo: eu estou firmando primeiro os alicerces, para daqui a pouco a obra começar, para daqui a pouco as paredes começarem a subir, para daqui a pouco algo visível começar a aparecer. Porque tem gente que já quer começar algo visível. Deus está dizendo: primeiro começa nos alicerces, primeiro começa em algo que ninguém está vendo, para daqui a pouco o meu projeto começar a tornar evidência, o meu projeto começar a tornar evidência. Eu quero pregar para você e quero liberar uma palavra: Deus também trabalha no meio dos alicerces. Deus trabalha também nos alicerces. É o tempo de fundação, é o tempo que demora para aparecer, mas está lá, orando, jejuando, trabalhando, servindo, mas uma hora a tua bênção chega. Eu gosto daquele texto, Isaías 49, verso 2, que diz: ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu, ele me tornou uma flecha polida, me escondeu em sua aljava. Deus está tirando algumas flechas polidas da sua aljava, e Deus está dizendo: está chegando o tempo onde eu irei lançar essas flechas. Se prepara para você sair da aljava do Todo-Poderoso. Algo especial está se apresentando na sua frente, e Deus está dizendo: esse é o tempo que eu preparei. Mudanças de planos? Sim, porque eu sou o Deus que ainda mudo histórias. Verso 20 de Mateus capítulo 1, para a gente caminhar para o final e orar por você. Enquanto ele pensava nisso, diga assim: enquanto ele pensava nisso. O que é isso, pastor? O texto, verso 20, leia comigo. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito. Em outras versões, nós vamos encontrar aqui a palavra gerado. Dentro dela foi gerado. Irmãos, entenda uma coisa: o anjo desceu para José e a mensagem é: não tenha medo. Fala assim para esse irmão: não tenha medo de viver os planos de Deus. Aleluia. O anjo não disse o que nela está sendo gerado. O anjo está dizendo o que nela foi gerado. O que nela foi muito antes de nascer. O menino Jesus, muito antes, o plano já estava estabelecido. Para José e Maria parecia uma mudança, mas para os céus era algo que já estava estabelecido. Aí vão dizer assim, pastor: mas já começou ontem, já está aí. Começou ontem, já está lá. Oh, é que eles não entenderam que aqui na terra é uma surpresa, mas lá no céu não tem surpresa. Deus já estabeleceu a data, o dia da tua bênção chegar.
é surpresa para nós, mas para Deus não é surpresa. O que nela foi gerado. Êxodo capítulo 2. Lembra? O bebê Moisés estava escondido por 3 meses, mas ninguém poderia interromper o crescimento daquela criança, porque a mãe por algum tempo tentou esconder, mas chegou uma hora que o projeto que Deus tem já não dá mais para esconder. Então ele começa a tornar evidência. Eu queria dizer algo profético aqui para você. O que Deus tem contigo já foi gerado. Viu? Já foi gerado. O sonho da tua empresa já está marcado, o dia e a hora de Deus tornar evidência. Pastor, é um projeto pequeno, ninguém está sabendo. Ó, é o senhor que está falando aí, é eu e Deus que sabe, eu não sei não, mas é um projeto pequeno. Deus está dizendo, cuida do pequeno, que daqui a pouco está chegando algo grande. Eu tenho uma certa dificuldade de entender pessoas que negligenciam os pequenos começos, porque, irmãos, quem valoriza os pequenos passos, fica mais tempo no lugar que Deus preparou. Eu vou simplificar para você entender. Não é sobre velocidade, é sobre constância. Não adianta eu correr para quando chegar também eu desanimar, mas é melhor eu dando um passo de cada vez, devagarinho, e chega um momento da minha vida que quando eu estiver dentro do plano que Deus estabeleceu, pode vir chuva, pode vir terremoto, pode vir estrutura para abalar, mas o meu tempo que eu estava caminhando, o meu tempo que eu estava vindo devagar, foi a preparação de Deus do projeto. E é por isso que Deus ama pessoas que abraçam as pequenas coisas que aparecem, porque Deus está dizendo, Ele foi confiável nas pequenas e detalhes que eu coloquei. Agora está chegando a hora do grande chegar sobre você. É pequeno, ninguém está vendo, mas Deus já viu. Deixa eu correr aqui para acabar. Meu Deus. Verso 24. Isso aqui eu amo, eu encerro aqui. Olha o verso 24, irmãos. Olha aqui comigo, rápido. Quando José acordou, diga assim comigo. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Agora, redobra a sua atenção. José vai dormir com uma questão. Qual é? Preocupação. Maria grávida, o que eu vou fazer se as pessoas descobrirem? Vai matar, vai acusar. E no meio do sonho, o anjo chega com a mensagem. Você sabe o que Deus está dizendo aqui para mim? Enquanto José dormia com uma questão, eu já estava preparando uma solução para ele. Você vai voltar para sua casa hoje, daqui a pouco, mas a questão que mais te aflige está no teu coração, dizendo, e agora? Segunda-feira é amanhã, o que você vai fazer? E Deus está dizendo, durma tranquilo, que daqui a pouco chega a solução para a tua vida. Pastor, encerra essa mensagem. Eu tinha muita coisa para dizer aqui, mas a hora passa muito avançada. Maria estava carregando, não era algo para ela, Maria estava carregando a eternidade sobre ela. O que Maria estava carregando não era para ela, era para nós. Sabe o que eu quero liberar sobre você, aquilo que Deus colocou no meu coração? Deus tem algo tão grande com vocês, que é com vocês para esse estado, é com vocês para esse Brasil. É reviver em Cristo não só em Maceió, assim como tem outros estados, assim como tem outras cidades. Deus está dizendo, é o projeto daqui para o Brasil. Algo extraordinário se apresenta sobre a igreja, se apresenta sobre você, e quem estiver dentro do plano vai entender, Deus tem algo especial sobre essa casa.
Eu queria orar por você e eu queria declarar uma palavra sobre a tua vida. Com a permissão do pastor, eu queria que você se colocasse de pé. Aquele louvor abençoado. Ô equipe, vocês são top. Vem aqui. Irmãos, eu fiz todo, como diz o nordestino, esse arrudeio para dizer para você: a cruz, ela nos proporciona o direito de recomeçar. Mas não se esqueça que quando nós chegamos até ela, podemos ter o nosso plano mudado. Entenda, querido, os planos de Deus fica mais bonito quando Deus decide entrar. O plano de Deus fica mais bonito quando também nós decidimos aceitar e viver algo para Ele. O plano de Deus só se tornou bonito na minha vida quando eu decidi aceitar o nome dEle como único, Salvador e suficiente da minha vida. Eu disse assim para Ele: Jesus, eu digo sim para o Senhor. Jesus, eu digo sim para o Senhor. Os meus planos vão falhar daqui para amanhã, mas os teus planos não vão falhar.